E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso último assunto. Então, nós íamos dar início a much e many e seus derivados como lot of e a lot of. Tranquilo? Então, esse é o assunto que vamos estudar nessa videoaula. Esse arquivo de slide vai estar disponível para vocês na escola, é só vir aqui buscar. E vai também ter uma apostila com exercícios sobre esse assunto. Tranquilo? Então vamos lá começar. Nós vamos tratar aqui o many, much, lot of e a lot of, tá certo? Vamos ver aqui como é que funciona. De modo geral, sempre aprendemos que essas palavras são usadas com o sentido de muito, muita, muitos e muitas em inglês. Claro que cada uma tem o seu momento certo para ser usada, mas geralmente estudantes de inglês se enrolam com elas. Isso acontece porque sempre que vão aprender a usar essas palavras, tentam aprender de um modo um tanto quanto complicado. Aprender os tais countable e uncountable nouns é aquele negócio que a gente já tinha visto antes. Contáveis e incontáveis. Mas acredite, você não precisa decorar uma lista de substantivos contáveis e incontáveis para aprender a usar o many, much, lot of e a lot of. Na verdade, o que você realmente precisa é entender algumas coisas sobre elas. Então vamos lá. Pode passar, por favor? A palavra many significa muitos e muitas. Lembra, o many é usado para o plural, tá certo? Observe bem o significado dela para não se perder. Vamos aos exemplos. I don't have many friends. Eu não tenho muitos amigos. Does he have many books? Ele tem muitos livros? She doesn't have many bikes. Ela não tem muitas bicicletas. Veja que nesses três exemplos, o many apareceu justamente e logo após ele, a palavra está no plural. Por exemplo, many friends, many books, many bikes. Agora que você já sabe que o many é usado para designar plural, vai ser mais simples entender o próximo, que é o much. Se o many é plural, logicamente nós vamos usar o much para o singular. Vamos ver aqui, ó. Much significa apenas muito e muita em português. Não dizemos muitos dinheiros, não é mesmo? Portanto, é óbvio que não diremos many money em inglês. Afinal, para dizer muito dinheiro em inglês, dizemos much money, tá certo? É só lembrar, o many para várias coisas, por exemplo, I have many pens. Aqui, usando um exemplo. Já no much, para algo que é um singular, porém dá a ideia de muitos. Vamos lá. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. They don't have much energy. Eles não têm muita energia. Por exemplo, você pode contar energia? Você não pode chegar a contar uma energia, duas energias, três energias. Não. Quando você fala assim, em questão de energia, é algo incontável. Does he have much experience in this? Ele tem muita experiência nisso? Ou seja, muita experiência. Veja que o much apareceu e logo em seguida a palavra que veio após ele apareceu no singular. Much money, much energy, much experience. Tá certo? Note bem a diferença entre as equivalências de many e much, pois isso é o que faz a diferença no significado de cada uma delas. Lembrando, many, plural, muitos, muitas, much, singular, muito, muita. As exceções. Como não pode deixar de ser, é claro que há exceções. O exemplo está em dizer muitas informações. Vê só, em inglês, algumas palavras, para estarem no plural, não precisa significativamente pôr o S no final. Algumas palavras no inglês, elas têm a mesma pronúncia escrita.
Ou seja, o que ela é no singular, ela é no plural. Mesma coisa, tá certo? Vamos ver aqui algumas coisas. Em português, a palavra informação tem plural, informações, tá certo? Eu posso dizer, eu tenho muita informação ou eu tenho muitas informações, tá certo? Já no inglês, não é bem assim, ó. Em inglês, a palavra information não tem plural. Ou seja, nada de dizer informations. Logo em inglês, sempre diremos much information. Por que o much? Porque é singular. Não existe o plural da palavra information. Então, não existe aquele plural que nós conhecemos com o Szinho no final. Então, a gente vai usar o much. Ah, professor, mas a palavra information tem plural? Tem. E isso vai depender de como ela está aparecendo no contexto, que já vai depender de outros verbos e outras coisas. Tranquilo? O mesmo vale para muitos conselhos. Em inglês nós dizemos muitos conselhos, dizemos much advice. Muitos equipamentos, much equipment. Muitas frutas, much fruit. Muitas roupas, much clothes. Tá certo? Que é no sentido de coletividade. Lembra disso. As exceções, nós só aprendemos qual a diferença entre as duas línguas. E isso é algo que aprendemos com o tempo e não tentando decorar regras ou algo do tipo. Ou seja, não se preocupa com aquele negócio, eu tenho que pegar a regra. Não, põe em prática. Você pondo em prática, você vai aprender muito melhor. E você vai ver qual é realmente a diferença entre elas. Tá certo? Próximo slide, por favor. E agora nós temos o lots of e a lot of. Aqui é o seguinte. As palavras many e much são geralmente usadas em contextos mais formais. Tá certo? Aquela linguagem no qual você precisa caprichar mais para se expressar. Algo mais educado, assim por dizer. Já o lots of e o a lot of é algo mais informal, que eu posso usar no dia a dia, que eu uso numa conversa amigável com uma pessoa que eu realmente tenho intimidade, enfim. Não é uma coisa tão educada. Então, isso significa que na linguagem do dia a dia, a neutra e informal, as palavras lots of e a lot of são usadas com muito mais frequência. Por exemplo, I don't have a lot of money. Eu não tenho muito dinheiro. I don't have lots of money. Eu não tenho muito dinheiro. Sacaram? Does she have a lot of money? Ela tem muito dinheiro? Does she have lots of money? Portanto, no dia a dia, você pode usar lots of e a lot of à vontade. Lembrando, lots of e a lot of é a comunicação mais neutra, informal, que você vai ouvir mais no dia a dia. Já o many e much é algo que você vai usar no sentido mais formal. Porém, ambas estão corretas, tá certo? Não se assusta caso ouvir. E quando ouvir e ver, já saber do que se trata. A gente já tinha falado sobre a distinção do inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra. Por exemplo, o inglês da Grã-Bretanha, ele vai usar sempre o many e o much. Já nos Estados Unidos é mais comum você ouvir o lots of e a lot of. Tem essa pequena diferença. Mas na prática, a mesma coisa. Só lembrando, um é mais formal e o outro é mais neutro e informal no dia a dia. Tranquilo? Pode passar, por favor. E aqui nós temos feel, a feel, little e a little. O que são essas coisas? Quando usar essas palavras em inglês? De modo geral, as quatro podem ser passadas como pouco. Eu não gosto disso, mas vamos lá, elas podem ser traduzidas como pouco. Mas muita gente ainda faz confusão sobre quando usar uma ou outra. Vamos dar uma olhada como é que vai fazer isso aqui, como é que elas funcionam, tá certo? Para começarmos bem, aprenda que few e a few significam poucos ou poucas.
Note que se trata do plural, ou seja, se eu quero dizer que eu tenho poucos livros em inglês, então devo dizer few books ou a few books. Tá certo? Veja que a palavra book está no plural. Books. Nada de muito complicado. Até aí tranquilo. Ou seja, se eu quero dizer que eu não tenho muitos, ou seja, que eu tenho poucos ou poucas, few books ou a few books. Tranquilo? É só lembrar que few e a few servem para expressar a ideia de poucos ou poucas. Lembra disso. Estou repetindo muito, eu sei, mas é para quanto mais você ouvir, melhor você se adaptar e pegar a ideia. Tranquilo? Vamos observar aqui alguns exemplos. Sempre essa coisa de plural. Mas vamos ver aqui um exemplo. Ó. Few people, poucas pessoas. Ou poderia ser a few people, poucas pessoas também. Few days ou a few days, poucos dias. A few questions ou few questions, poucas perguntas. Few words ou a few words, poucas palavras, perdão. Então, viram aqui ó, que eu estou usando o sentido de poucas, usando o few. Pode passar, por favor? Já as palavras little e a little transmitem a ideia de pouco ou pouca. Nada a ver com plural, ou seja, realmente o singular, tá certo? Se eu quero dizer que tem pouco açúcar, então eu digo little sugar ou a little sugar. A palavra sugar, açúcar, não vai para o plural, então o certo é usar little ou a little. Vamos aos exemplos. Little money ou a little money, pouco dinheiro. A little food ou a little food, pouca comida. A little water ou little water, pouca água. E a little time ou little time, pouco tempo. Lembrando, o little e o a little eu vou usar para o singular, tá bem? Então no singular, que eu quero dizer no sentido de pouco, eu vou usar o a little e o little. Tranquilo? Próximo slide, por favor. Lembre-se, portanto, das diferenças de uso. Tudo está na ideia de singular e plural. É importante a gente entender isso, que o plural é de uma maneira e o singular de outra. Tá certo? Lembra sempre disso, que o plural tem suas regras e o singular as suas próprias regras. Tranquilo? Ou seja, para expressar a ideia de poucos ou poucas, use a few. Use o few ou a few. Já para a ideia de pouco ou pouca, use o little e a little. Espero que isso já esteja bem claro assim para vocês. A aula vai estar disponível, vai ter esse artigo PDF aqui na escola para vocês, é só vir. Vai ser passado outro exercício, como está indo toda semana ou de 15 dias para vocês, elaborados por mim, e só com esses assuntos que nós estamos vendo aqui e as páginas do livro para serem feitas, tá certo? Então não se preocupa, conteúdo não vai faltar. Qualquer dúvida pode mandar para a coordenação da escola, que será passado para mim e a gente vai sanar todas essas dúvidas, tranquilo? Vamos voltar aqui, ó. Já para a ideia de pouco ou poucas, usa o little ou a little. Aqui só tem algumas coisas, tipo, caso você tenha alguma dúvida, só mandar pra gente. Mas calma que ainda não acabei, tem que falar um pouco mais sobre o significado de few, a few, little e a little. Vamos dar mais uma olhada que a gente ainda vai trabalhar mais um pouco disso aqui. Pode passar, por favor? A expressão a few é geralmente traduzida, passada para o português, como alguns ou alguns. Posso dizer aqui que se trata de algo semelhante a some. Isso quer dizer que as duas sentenças abaixo estão corretas. Ó, I have a few friends em São Paulo. Eu tenho alguns amigos em São Paulo. I have some friends em São Paulo. Eu tenho alguns amigos em São Paulo. Ah, professor, às vezes estão dizendo a mesma coisa, mas calma aí que a gente já vai ver a diferença de contexto. Pode passar, por favor?
A diferença, no entanto, está no fato de que a few passa uma ideia de pouco. Já o some já quer dizer que tem um pouco mais. Vamos tentar ver da seguinte maneira. O some positivo, subindo, e o few neutro para baixo, ou seja, não muito. Já o some é já um pouco a mais, entendeu? Nas duas sentenças acima, está no lucro a pessoa que diz I have some, ou seja, essa pessoa tem um pouco mais de amigos que a outra que diz I have few. É só lembrar, o few realmente é aquela questão de poucos, e o some é alguns, ou seja, um é positivo, o outro está ali no neutro. O que dizer da sentença abaixo? I have few friends em São Paulo. Tenho poucos amigos em São Paulo. Só a palavra few passa uma ideia negativa. Em outras palavras, ao usarmos a palavra few sem o a antes dela, passamos uma ideia que temos poucos amigos, ou seja, um número reduzido mesmo. Vamos ver os outros exemplos. Aqui a gente tem 3 exemplos bacanas. I bought some books yesterday. Eu comprei alguns livros ontem. Veja que eu estou usando some. Foi o suficiente, então eu estou feliz. Com some, tranquilo? I bought a few books yesterday. Eu comprei alguns livros ontem. Não tanto quanto eu queria, mas eu ainda estou feliz. Usando o a few, tá certo? A few. E já aqui, a terceira. I bought few books yesterday. O few sem o a no começo. Eu comprei poucos livros ontem. Queria ter dinheiro para comprar mais. Ou seja, o few, só o few, negativo. O a few, neutro. E o some, positivo. Tranquilo? Próximo slide, por favor. Eu espero que tenha para entender essa questão aí. Tranquilo? Saiba que tudo isso acima também vale para a diferença entre little e a little. Porém, tenha em mente que little e a little são usados para o singular. Ou seja, a mesma coisa que a gente viu antes, só que questão de singular. I have some time to act. Temos algum tempo para agir. Isso é bom. Lembra que o some, positivo. We have a little more time to act. Nós temos um pouco mais de tempo para agir. A little, neutro. E por último, we have little time to act. Temos pouco tempo para agir. Ou seja, negativo, porque é uma questão de não vai dar tempo, que o tempo não é suficiente. Tranquilo? Então é só lembrar. O a little é uma questão neutra, que está dentro de ordem. E o little sozinho, aí nesse caso, vai ser aquele negócio tipo, não temos muito. Beleza? Só lembrando, não se preocupa, a aula vai estar sempre aí para vocês assistirem. Estamos aqui no colégio para tirar as dúvidas, é só mandar para a coordenação que é passado para nós. E esse arquivo vai ser disponibilizado para vocês. Então a gente está à disposição para o que der e vier, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Próximo slide. Resumindo o que foi dito acima, o significado de cada palavra, temos o seguinte. Some expressa uma ideia neutra, está de bom tamanho, positiva, neutra positivo, some. O a few ou a little passa uma ideia de pouco, mas ainda assim está bom. Aquele negócio não está ótimo, mas também não está ruim. E o few e a little, por sua vez, transmitem uma ideia negativa, pouco mesmo. Que bom que se desse para fazer ou ser mais. Aquele negócio. É ruim mas é o que a gente tem para agora. Leva um tempinho para a gente ficar assim com essas palavras na ponta da língua, mas nada que uma bateria de questões não resolva. E não se preocupa que a gente vai passar isso para vocês. Tá com muito material aqui e a coordenação está à disposição. Tanto a coordenação quanto nós, os professores, estamos aqui para tirar suas dúvidas, qualquer questão, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Vou passar para a coordenação as páginas do livro para vocês responderem e a bateria de exames, de questões, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.